né? Uma novidade interessante que a gente pode comentar também é a questão do time aware, onde você consegue fazer uma análise temporal comparando dados históricos, o que vai possibilitar que você identifique o comportamento de uma determinada região, por exemplo, se você colocar duas imagens de épocas distintas, você consegue fazer uma simulação e ver o avanço ali naquela região. A gente está falando em análise, a Esri também desenvolveu uma metodologia, ela evoluiu a metodologia de análise, o que simplificou bastante os cálculos. Isso proporciona um ganho de desempenho da tecnologia bastante considerável. Então, você consegue agora rodar processos e não perder performance da máquina e não levar tanto tempo assim para você ter o resultado final, né? Um outro ponto fantástico aí do desktop que veio com a versão 10 é a parte de imagem. Quem precisa trabalhar com imagem de satélite, que trabalha com classificação, equalização, ortoretificação, foi muito bem aí servido na versão 10 do ArcGIS, porque além da gente ter funcionalidade para trabalhar com imagem, a gente tem ferramentas e técnicas para trabalhar com visualização, onde você consegue visualizar uma feição, uma imagem de uma maneira muito rápida. Em relação à funcionalidade, a gente tem aí funções de PDI para trabalhar com a imagem dentro do GIS, você consegue fazer uma classificação, fazer uma autorretificação, e você aliar essas funcionalidades de imagem com Geodatabase, você tem aí uma ferramenta desktop poderosa para trabalhar com imagens, né? Comentando ainda algumas novidades da versão 10, o Deus já mostrou aí o ArcCatalog integrado ao ArcMap, que facilita bastante o trabalho. Você está com um ambiente de edição bastante evoluído, que te permite fazer mais coisas em menos tempo. Você tem a questão do Geodatabase ser padrão. Enfim, há várias características técnicas que foram melhoradas a partir da versão 10. E uma boa parte dessas melhorias, elas são muito mais bem aproveitadas se o usuário trabalha com o Geodatabase. Então, eu gostaria de lançar aqui uma segunda enquete no fórum para que as pessoas nos falem aí qual que é o formato de dados que elas têm trabalhado ultimamente. Se trabalham com Shape, se trabalham com o Geodatabase ou se trabalham com outro formato. E aí a gente já deixa um convite para que as pessoas experimentem o Geodatabase, um banco de dados GIS, e que você vai poder usar muito melhor aí as funcionalidades e novidades da versão 10. Então, eu queria pedir para o Eduardo aí colocar essa enquete para a gente. A enquete está ativa. A gente já tem quase 80% de votação. Vamos deixar mais uns segundinhos para verificar o resultado. Na enquete anterior, algumas pessoas comentaram que usam algumas tecnologias em conjunto. A gente colocou só para... podia escolher uma opção só para saber qual as pessoas usam a maior parte do tempo, né? Mas a gente sabe que Isso. Tem pessoas que usam várias... Você mesmo comentou, né, Dorival? Exato. Bom, já dá para ter 90% das pessoas já votaram, a gente pode ver o resultado. Realmente, o Shapefile a maioria das pessoas usa o Shapefile e com o Geodatabase com 20%. Isso. Essa é uma informação bastante interessante, né, que a gente tem uma grande maioria das pessoas usando Shapefile. Isso não é assim, uma característica somente nossa, né, ou do Brasil. As pessoas ao redor do mundo, elas continuam trabalhando com o Shapefile e o Geodatabase ele vem crescendo em usabilidade no decorrer do tempo. E o fato do Geodatabase ter se tornado um formato aberto, a partir da versão 10, vai contribuir para que as pessoas trabalhem com o Geodatabase. Boa parte das melhorias do ArcGIS 10, elas são passíveis de serem aproveitadas
usando o formato Shapefile. Entretanto, se as pessoas trabalharem no formato JDatabase, elas vão ter um ganho de produtividade, elas vão ter melhores resultados trabalhando com o JDatabase em detrimento do Shapefile. Então a gente vai explorar aí no futuro, no próximo ano, porque esse ano já está acabando, né? Hoje é 1º de dezembro, mais seminários falando de Azure, falando do ambiente corporativo, vamos disseminar aí o JDatabase para que as pessoas possam usufruir desse formato de dados. Bom, dando sequência... Dorival, só uma coisa, Dorival. Só queria comentar que no chat, várias pessoas já comentaram aqui nessa enquete que usam os dois formatos. Então, esse número de 20% talvez não seja tão pequeno assim. Quem já Entendi. em algum momento usa o GeoDatabase é um pouquinho maior que isso, né? Interessante. Bem interessante. Uma coisa interessante de falar também é que o GeoDatabase ele está disponível no ArcGIS Desktop desde 2000, desde o ano de 2000. Ele foi introduzido na versão ArcGIS 8. E muito se fala sobre o GeoDatabase ele ser somente corporativo. Tem vários tipos de GeoDatabase. Eu posso usar o GeoDatabase em um sistema gerenciador de banco de dados relacional, ou posso usar o GeoDatabase mais doméstico, um GeoDatabase para desktop. Então, como o Val falou, a gente vai focar no ano que vem em falar um pouco mais dos benefícios do GeoDatabase e das possibilidades também. Bom, dando sequência aqui à nossa apresentação, a gente vai entrar agora aqui nos temas para falar dos benefícios dessa nova versão que podem contribuir para que as pessoas obtenham melhores resultados. Um benefício interessante que as pessoas esperam de um sistema é que ele seja ágil. Ou seja, a agilidade ela é fundamental quando você trabalha. Quando você vai dar um zoom, a resposta tem que ser rápida. Quando você vai trabalhar com edição, quando você vai selecionar. Enfim, a gente espera de um sistema que esse sistema, independente de ele ser um sistema GIS ou não, que ele seja ágil, que ele te dê respostas rápidas. E a versão 10 ela está bastante aderente a essa característica interessante que é a agilidade. Eu vou pedir aqui para o Deilson fazer alguma demonstração para a gente em relação à agilidade da nova versão.